Por muitas gerações, pessoas de todo o mundo têm se sentido fascinadas pela história da escada de Jacó. A expressão escada de Jacó tornou-se amplamente conhecida e inspirou títulos de livros, filmes e até invenções. Mas de onde veio esse termo e por que ele continua sendo tão significativo ao longo do tempo? Para entender isso, precisamos olhar para o livro de Gênesis, capítulo 2, onde a história original aparece e onde começa o seu impacto duradouro. Jacó, que mais tarde seria conhecido como o antepassado da nação de Israel, precisou fugir do seu irmão gêmeo, Esaú. Essa história começa em Gênesis capítulo 25, onde aprendemos que Jacó enganou Esaú, fazendo-o abrir mão de seus direitos como filho primogênito de Isaque. Movido pela fome, Esaú trocou sua herança por uma simples refeição. Mais tarde, em Gênesis capítulo 27, o engano de Jacó foi ainda mais longe. Ele se disfarçou de Esaú e enganou o pai idoso e quase cego, para receber a bênção que pertencia ao irmão. Com esse ato, Jacó garantiu para si tanto a herança material quanto a espiritual que deveriam ser de Esaú. Essas ações causaram um conflito grave entre os dois irmãos, como está claramente descrito no texto. Gênesis 27:41 diz: Esaú ficou cheio de ódio contra Jacó porque seu pai havia dado a bênção a ele. Disse consigo mesmo: depois que meu pai morrer e passar o tempo de luto, matarei meu irmão Jacó. Esaú não estava apenas fazendo ameaças vazias, ele falava sério. Ao perceber o perigo que Jacó corria, a mãe deles, Rebeca, enviou-o para a casa de seu irmão Labão, a fim de mantê-lo em segurança. Jacó planejava encontrar uma esposa e começar de novo, com a aprovação do pai, longe da ira de Esaú. Gênesis 28:5 diz: Então Isaque enviou Jacó, e ele viajou para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Naquela noite, quando o sol se pôs, Jacó estava sozinho ao ar livre, sob um céu cheio de estrelas. Tinha apenas uma pedra para apoiar a cabeça. Sentia culpa pelo passado, solidão no presente e medo do que estava por vir. Mas esse foi o ponto de virada da história. Em Gênesis 28:10-15, a cena muda. Jacó partiu de Berseba e seguiu em direção a Harã. Chegando a certo lugar, parou para passar a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma pedra, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se para dormir. E sonhou com uma escada apoiada na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No alto estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu avô Abraão e de teu pai Isaque. Darei esta terra a ti e aos teus descendentes. A tua descendência será numerosa como o pó da terra, e te espalharás para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de Jacó e seus descendentes. Deus o assegurou, dizendo: Eu estou contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores e te trarei de volta a esta terra. Não te deixarei até cumprir tudo o que te prometi. Essa parte da história acompanha Jacó em sua jornada rumo à Síria. Naquele momento, ele se sentia isolado e exausto, como se estivesse perseguindo um futuro incerto. Mas embora se sentisse sozinho, ele não estava de fato só. Deus estava com ele, como está escrito em João 16:32. Jacó já havia percorrido mais de 60 quilômetros, de Berseba até Betel. Felizmente, ele encontrou um lugar tranquilo para descansar à noite. Provavelmente era uma área calma e sombreada, com árvores onde pôde parar e recuperar as forças. Sem cama, usou uma pedra como travesseiro e deitou-se sob o céu aberto. Embora isso não fosse incomum na antiguidade, podemos imaginar o quanto devia ser desconfortável, frio, duro e incômodo. Depois de um dia tão longo e cansativo, dormir no chão só aumentaria seu desgaste físico. Jacó estava exposto, sem abrigo e sem refúgio,
caso surgisse algum perigo. Ele sabia que era um fugitivo, vivendo com medo constante de que o irmão o encontrasse ou mandasse alguém atrás dele. Naquele ponto, Jacó estava completamente vulnerável. Não havia nada nem ninguém para protegê-lo. Mas Jacó, acostumado a viagens e desafios, aceitou as dificuldades com coragem. Decidiu servir a outros e enfrentar o que viesse com paciência e humildade, e essa escolha acabou sendo a correta. Mesmo em meio à dureza do ambiente, Jacó teve um sonho poderoso, um que seria profundamente significativo para qualquer israelita. Enquanto dormia, ouviu a voz de Deus e viu uma visão vinda do céu. Foi o descanso mais pacífico e significativo de sua vida. Essa parte da história mostra que quando os fiéis estão longe do conforto ou da companhia, Deus muitas vezes intervém para encorajá-los. Quando os problemas surgem enquanto alguém cumpre o seu dever, o apoio de Deus se torna ainda mais visível. É importante perceber que o consolo divino aparece de forma mais clara justamente quando mais precisamos dele. Vamos observar de perto a incrível visão de Jacó. Ele viu uma escada que subia da terra até o céu. Anjos subiam e desciam por ela, e Deus estava no topo. Essa escada representa duas verdades cheias de esperança para aqueles que buscam viver corretamente, independentemente da situação. Ela mostra uma conexão forte entre o céu e a terra e que Deus observa tudo do alto. Por meio do cuidado de Deus, há sempre uma ligação entre o mundo espiritual e nossas experiências humanas. O que é decidido no céu se manifesta aqui na terra, e tudo o que fazemos é conhecido lá em cima. Os planos de Deus avançam passo a passo. Os anjos servem como mensageiros fiéis, executando sua vontade e levando ajuda e orientação ao longo do caminho. Deus, em sua sabedoria, dirige todas as ações menores para que cumpram seu propósito maior. Os anjos permanecem constantemente em ação, subindo e descendo sem parar, cumprindo suas tarefas conforme lhes são dadas. Sobem para relatar o que foi feito e recebem novas instruções. Depois, descem para cumpri-las. Esse exemplo nos ensina a permanecer ativos na obra de Deus, com a mesma dedicação mostrada pelos anjos. O Salmo 103, versículo 21, diz: Louvem o Senhor todos os seus anjos, poderosos e fiéis, que cumprem as suas ordens e obedecem à sua palavra. Esse versículo nos chama a honrar a Deus e lembrar a lealdade dos anjos que seguem sua vontade e realizam suas ordens. Louvemos a Deus junto com esses seres celestiais, que o servem fielmente e cumprem seus planos sem hesitar. A visão de Jacó lhe trouxe paz. Ela o lembrou de que ele não estava sozinho, que tinha um guia confiável e um protetor constante enquanto continuava sua jornada. Embora tivesse deixado a casa da família para trás, ainda podia encontrar consolo em saber que o cuidado de Deus o cercava e que os anjos o vigiavam. É reconfortante imaginar que, quando Jacó deixou a terra de Canaã e entrou na Síria, os anjos que o haviam guardado antes subiram ao céu, enquanto novos desceram para tomar seus lugares e continuar a vigilância. A mensagem que Jacó recebeu foi poderosa. Do alto da escada, Deus falou diretamente com ele, confirmando as mesmas promessas feitas a Abraão e a Isaque. Ao escolher seguir o caminho fiel de seus pais, Jacó tornou-se parte da aliança sagrada e participaria das suas recompensas. A própria terra onde dormia se tornaria sua, a futura terra de Canaã, dada por Deus. Seus descendentes se multiplicariam sem medida, tão numerosos quanto o pó espalhado pelo chão. Embora agora pudesse parecer fraco e incerto, o futuro de Jacó seria forte. Ele cresceria como uma árvore florescente, espalhando sua influência em todas as direções. Essas não eram palavras vazias. O próprio Deus confirmou essas bênçãos e deu a Jacó ânimo e segurança. Da sua linhagem viria o Salvador prometido,
que traria boas notícias a todas as famílias da terra. Esse Salvador é Jesus Cristo. Ele é a maior de todas as bênçãos, oferecendo seu amor e misericórdia ao mundo inteiro. Não importa a origem de uma pessoa, todos podem receber esse dom através dele. As únicas pessoas que o perdem são aquelas que escolhem se afastar. Em Gênesis 28:15, Deus deu a Jacó novas promessas adequadas à situação que ele enfrentava. Ele estava com medo, especialmente do que Esaú poderia fazer, mas Deus garantiu sua proteção. Isso nos ensina uma verdade essencial. Quem Deus escolhe proteger está sempre seguro, não importa a ameaça. Jacó tinha um caminho longo e difícil pela frente. Viajava sozinho, sem direção clara, indo para um lugar que nunca tinha visto. Mas Deus falou com ele e disse: "Eu estou contigo." Essa é uma promessa que todos podemos guardar. Não importa onde estejamos, se Deus está conosco, nunca estamos realmente sozinhos. Mesmo que Jacó ainda não pudesse ver as provações que viriam, Deus já sabia e o preparava. Por isso, Deus prometeu a Jacó que o manteria seguro onde quer que fosse. Isso mostra que Deus sempre dá ao seu povo a força e o consolo de que precisam. Não apenas para o momento presente, mas também para o que está por vir. Embora Jacó estivesse viajando longe de casa, estrangeiro em uma terra desconhecida, ele recebeu a promessa de que um dia voltaria. Isso revela que Deus cuida do seu povo tanto quando parte quanto quando volta. Mesmo que Jacó pudesse se sentir sozinho ou esquecido, Deus o lembrou de que nunca o abandonaria. É fundamental entender essa verdade. Quando Deus ama alguém, ele não se afasta, mesmo quando parece que suas promessas não estão se cumprindo. Jacó foi informado de que as promessas de Deus seriam cumpridas no tempo certo. Cada palavra dita por Deus seria realizada completamente. Diferente dos humanos, em que palavras e ações podem se separar, as palavras de Deus sempre vêm acompanhadas de ação. Em Gênesis 28, quando Jacó acordou do sono, disse: "Com certeza o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Tomado pelo que tinha visto, disse: "Este lugar é maravilhoso. Deve ser a casa de Deus, a própria porta do céu." Logo pela manhã, Jacó pegou a pedra sobre a qual tinha dormido, colocou-a de pé como um marco e derramou óleo sobre ela. Chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Antes disso, a cidade se chamava Luz. Jacó também fez um voto naquele dia. Disse: "Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem, me der pão para comer e roupas para vestir, e me trouxer de volta em segurança, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui será um marco dedicado a ele. E de tudo o que me deres, eu te devolverei a 10ª parte." É importante notar que Jacó não estava orando, nem pedindo nada quando Deus lhe apareceu. Ele estava dormindo. Isso nos lembra que o Espírito de Deus se move livremente como o vento. A sua graça não depende das nossas ações. Mas quando Jacó acordou, ele não ignorou o que tinha acontecido. Levou a experiência a sério e deixou que ela moldasse a sua vida. Podemos imaginá-lo despertando renovado, como o profeta Jeremias, que disse que seu descanso foi doce e tranquilo. Essa parte da história destaca a devoção sincera de Jacó a Deus. Jacó ficou profundamente comovido pelos sinais de que Deus estava com ele naquele lugar. Disse novamente admirado: "Certamente o Senhor está aqui, e eu não sabia." Isso está em Gênesis 28:16. Quando Deus se revela a alguém, isso vem acompanhado de sinais claros, provas reais e inegáveis. Deus sabe como mostrar sua presença de maneiras poderosas, trazendo paz e segurança àqueles que confiam nele. Isso se torna algo que a pessoa sente na alma, uma prova de que Deus está realmente com ela. Essa paz interior pode ser difícil de descrever aos outros, mas torna-se absolutamente real para quem a experimenta.
Às vezes, encontramos Deus nos lugares mais inesperados. A sua presença pode surgir em situações que não esperamos, mesmo quando não estamos procurando por ela. Não há lugar proibido para se encontrar com Deus. Estejamos numa cidade movimentada, num deserto silencioso, em casa, num campo, numa loja ou caminhando na rua, podemos permanecer ligados ao céu, se mantivermos o coração aberto e continuarmos nossas práticas espirituais. Jacó demonstrou profunda humildade. Em vez de se encher de orgulho por causa da visão maravilhosa que teve, ficou tomado por respeito e reverência. Vale lembrar que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sentimos o desejo de nos aproximar dele com humildade e honra. Quando Deus se revela às pessoas, elas se tornam mais conscientes da própria pequenez. Passam a reconhecer verdadeiramente o poder e a bondade de Deus. A sua presença se torna mais real nos lugares onde suas promessas são partilhadas e confirmadas. No passado, isso acontecia por meio dos anjos. Hoje, encontramos Deus através da adoração e das práticas espirituais, onde Ele continua a se manifestar. É por isso que devemos sempre nos aproximar dele com grande respeito, reconhecendo que ele é justo e santo e entendendo que somos imperfeitos e precisamos de sua misericórdia. Jacó fez questão de lembrar o que lhe havia acontecido de duas maneiras. Primeiro, ergueu a pedra que usara como travesseiro e a colocou de pé. Não porque a pedra em si fosse sagrada, mas para marcar o local onde Deus o havia abençoado. Ele esperava voltar e construir ali um altar, assim como Abraão havia feito nos lugares onde Deus lhe aparecera antes. Não pôde fazer isso imediatamente por falta de tempo, mas a pedra serviu como lembrança da visão que recebera. Jacó também derramou óleo sobre a pedra. Naquela época, esse gesto era uma forma de consagrar um lugar a Deus. Mostrava o desejo dele de voltar e construir um altar como sinal de gratidão. E ele cumpriu essa promessa. Isso nos lembra que demonstrar bondade aos outros e honrar a Deus são responsabilidades que não devemos esquecer. Ele também deu ao lugar um novo nome, Betel, que significa Casa de Deus, porque foi ali que encontrou o divino. O que tornava aquele local especial não era sua beleza natural, mas o fato de Deus ter se revelado a ele ali. Betel tornou-se um lugar sagrado, onde Deus falou com Jacó, e continua falando aos corações até hoje. Jacó havia experimentado uma visita poderosa e pessoal do céu. Deus o lembrou das promessas que havia feito, renovando sua aliança. Quando Deus nos recorda sua fidelidade, é um bom momento para renovarmos também a nossa devoção. A confiança de Jacó baseava-se na promessa de Deus em Gênesis 28:15, onde o Senhor disse: "Eu estou contigo e cuidarei de ti." Jacó acreditava que se Deus disse que o protegeria, sustentaria e o traria de volta em segurança, então ele faria exatamente isso. Isso contrastava com Esaú, que só se preocupava em receber a herança do pai. Podemos nos inspirar no exemplo de Jacó, deixando que as promessas de Deus moldem nossos desejos e esperanças. Jacó viveu com humildade e encontrou alegria nas coisas simples da vida. Ter comida e roupas já era o suficiente. Embora Deus lhe tivesse prometido uma grande herança, Jacó não buscava banquetes ou vestes luxuosas. Estar contente com pouco é uma atitude natural, e pela graça de Deus podemos aprender a nos satisfazer mesmo com o mínimo. As pessoas que têm muitas posses não necessariamente desfrutam mais delas do que as outras. Depois que suas necessidades básicas são atendidas, o que sobra é guardado ou doado, mas isso não garante felicidade. Se Deus nos dá mais do que precisamos, devemos ser gratos e usar esse excesso para servi-lo. E se temos apenas o suficiente, isso ainda deve encher nosso coração de gratidão e alegria.
Essa parte da história de Jacó mostra o quanto ele confiava em Deus e como sua oração era sincera ao pedir proteção e presença divina. A lição aqui é simples. Quando temos Deus conosco, não precisamos de mais nada para estar plenos e em paz. Quando seguimos rumo ao desconhecido, é reconfortante ter um guia que conhece o caminho, um protetor que pode nos defender e boa companhia ao longo da jornada. Ter Deus ao nosso lado significa ter tudo isso da melhor forma possível. Essa história também destaca a importância de permanecer fiel a Deus dentro de uma relação de aliança. Mesmo em tempos difíceis, quando faltam comida ou roupas, somos encorajados a não nos afastar dele. Pelo contrário, cada gesto de bondade que Deus nos mostra deve nos aproximar mais dele. Cada bênção é um lembrete para confiar mais profundamente e crescer na fé. Com esse espírito, Jacó fez votos pessoais para expressar sua gratidão e devoção. Primeiro, prometeu que a coluna que havia erguido permaneceria ali até seu retorno em segurança. Naquele momento, se tornaria um local de adoração, uma casa de Deus, com um altar construído em sua honra. Em segundo lugar, Jacó prometeu que a casa de Deus sempre teria provisões. Garantiria que o altar nunca ficasse sem ofertas. Para isso, comprometeu-se a devolver a Deus 1/10 de tudo o que recebesse, fosse para uso no altar ou para ajudar os pobres, que também recebem das mãos de Deus. Vemos que tanto Abraão quanto Jacó entregaram 1/10 de seus bens a Deus. Isso parece ter sido orientado por instrução divina. Essa parte da história nos ensina a honrar a Deus com nossos recursos, reconhecendo que devolver uma parte é uma forma significativa de expressar gratidão pelo que recebemos. Dar o dízimo, ou 10%, é uma boa maneira de demonstrar nosso compromisso e apoiar a obra de Deus na terra. Ainda assim, o valor pode depender da situação de cada pessoa e de como Deus a abençoou. A poderosa experiência espiritual de Jacó reflete o que Abraão viveu em Gênesis 15. Curiosamente, Jacó tinha quase a mesma idade que Abraão quando deixou sua casa para seguir o chamado de Deus rumo a uma nova terra. Mesmo que Jacó tenha usado o engano para reivindicar a bênção da família, Deus queria que ele entendesse uma verdade mais profunda. Jacó pode ter sido escolhido para levar adiante as promessas feitas a Abraão, incluindo a promessa de uma grande nação, mas o poder para cumprir esse plano não estava nele. Deus estava no controle, não Jacó. Tudo aconteceria no tempo e no modo de Deus. Levaria um tempo até que Jacó compreendesse isso plenamente. Essa ideia está representada na visão que Jacó teve em seu sonho. Mas o que exatamente significava essa visão? Curiosamente, Jesus fez referência a esse momento em sua conversa com Natanael. Isso aconteceu logo depois que Natanael conheceu Filipe, que havia acabado de descobrir algo extraordinário. Filipe havia encontrado Jesus e estava ansioso para compartilhar essa descoberta. Foi direto até Natanael e deu-lhe uma mensagem simples e direta. Disse que havia encontrado o Messias prometido, aquele de quem Moisés e os profetas haviam falado, Jesus de Nazaré. Mas Natanael teve suas dúvidas. Nazaré era uma cidade pobre e sem importância na Galileia, e a ideia de que o Messias pudesse vir de lá parecia altamente improvável para ele. A pergunta ficou na mente de Natanael até que ele finalmente falou. Em João 1:44 a 46, Natanael perguntou: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Filipe não discutiu. Em vez disso, simplesmente respondeu: "Vem e vê." Ele sabia que a melhor maneira de responder às dúvidas era permitir que as pessoas experimentassem Jesus por si mesmas. Então, em João 1:47, quando Natanael se aproximava, Jesus disse sobre ele: "Aí vem um verdadeiro israelita, um genuíno filho de Jacó, em quem não há engano nem falsidade."
Esse comentário foi surpreendente porque Jesus nunca havia encontrado Natanael antes e, no entanto, ele o conhecia profundamente. Natanael ficou chocado que um estranho pudesse falar com tanta certeza sobre ele. Mais ainda, quando Natanael estava sentado em silêncio sob uma figueira, completamente escondido pelas folhas espessas, Jesus o tinha visto. Ninguém mais poderia tê-lo visto. Mas Jesus enxergou através da folhagem e direto ao coração de Natanael. Em João 1:49-51, Natanael respondeu: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou: Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas ainda maiores do que estas. E acrescentou: Em verdade te digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa foi uma referência direta ao sonho de Jacó, mostrando que Jesus é a verdadeira ligação entre o céu e a terra. Mas o que realmente aconteceu naquele momento entre Jesus e Natanael? Natanael aceitou o convite para vir e ver, e isso mudou tudo para ele. Jesus lhe deu um lindo elogio, reconhecendo sua honestidade e integridade. Quando Natanael se aproximou, Jesus falou palavras de bênção. Disse isso abertamente diante dos outros, enquanto Natanael ouvia. Vejam, aqui está um verdadeiro israelita. Jesus não apenas o recebeu, ele o honrou. Jesus elogiou Natanael não para inflar seu ego ou bajulá-lo, mas talvez porque sabia que Natanael carregava uma humildade silenciosa, talvez até sentimentos de dúvida ou de pouco valor pessoal. De acordo com o texto, Natanael havia questionado Jesus mais do que os outros que foram apresentados a ele. Mesmo assim, Jesus não o condenou por isso. Em vez disso, Jesus viu o coração de Natanael e reconheceu sua sinceridade. Não o repreendeu por suas dúvidas anteriores, tampouco respondeu com amargura, apontando que nada de bom saía de Caná, uma pequena e esquecida cidade da Galileia. De fato, João 21:2 diz: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos estavam juntos. Isso nos lembra da misericórdia e paciência de Jesus. Ele perdoa nossas fraquezas e nos acolhe independentemente delas. Suas atitudes nos encorajam a tratar os outros da mesma forma, mesmo aqueles que possam ter falado mal de nós. Ele elogiou a integridade de Natanael com as palavras: Aqui está um verdadeiro israelita. Somente Jesus pode conhecer plenamente a profundidade do caráter de uma pessoa. Nós, por outro lado, só podemos tentar ver o melhor nos outros. Mesmo que alguém pertença à nação de Israel, isso não o torna automaticamente um verdadeiro seguidor. Como explica Romanos 9:6, nem todos os que são descendentes de Israel são de fato Israel. Jesus também disse que Natanael era livre de engano. Uma pessoa assim não é apenas um verdadeiro israelita, mas também um crente genuíno. É honesta com os outros, transparente em suas ações e digna de confiança. Também é sincera ao afastar-se do pecado e em sua dedicação a Deus. Nela não há fingimento nem mentira. O Salmo 32:2 diz: Feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em cujo espírito não há engano. Não diz que a pessoa é sem pecado, mas que é sem falsidade. Ela pode cometer erros ou se esquecer de algo, mas nunca é falsa. Não se rebela contra Deus com más intenções, e mesmo que lute com suas fraquezas, não finge ser o que não é. Vive com integridade verdadeira. Jesus disse: Olhem para este israelita. Foi um convite para notar Natanael, aprender com sua sinceridade e admirar seu exemplo. Observem e inspirem-se. Naquela época, o sistema religioso estava corrompido pela hipocrisia dos escribas e fariseus. Os verdadeiros seguidores de Deus eram poucos e raros. Aqueles que permaneciam fiéis eram como joias preciosas.
exemplos vivos da graça divina. Eram tão notáveis em sua fidelidade quanto Jó havia sido em suas provações. Natanael se destacou por essa mesma razão, e Jesus respondeu, revelando seu conhecimento divino sobre a devoção passada de Natanael. Quando Jesus lhe falou com bondade, Natanael ficou surpreso. Sua reação revelou verdadeira humildade. Ele não se agarrou ao elogio, nem se encheu de orgulho. Permaneceu modesto. Essa humildade mostrou o quanto ele era genuíno. No fim, Jesus nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Não podemos realmente saber o que há no coração de alguém apenas olhando sua aparência exterior. Mas nada está escondido de Cristo. Ele vê tudo com clareza. Se Ele nos conhece tão profundamente, devemos fazer da nossa vida um esforço para conhecê-lo também. Hebreus 4, 12 ao 13 nos diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e revela os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dele, a quem devemos prestar contas. Quando Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Ele estava revelando sua natureza divina. Somente Deus tem conhecimento perfeito de cada pessoa e de cada situação. Durante toda a sua vida, Jesus demonstrou esse conhecimento divino repetidas vezes, provando quem ele era. Os profetas haviam anunciado que o Messias teria discernimento espiritual extraordinário. Ele reconheceria a sinceridade no coração das pessoas, não pelas aparências, mas pelo que realmente existe dentro delas. Isaías 11, 2 a 3 fala sobre isso. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ele se agradará no temor do Senhor e não julgará pelas aparências, nem decidirá apenas pelo que ouvir. A percepção de Jesus sobre Natanael cumpriu essa profecia. Em 2 Timóteo 2,19 somos lembrados: o firme fundamento de Deus permanece inabalável, com este selo: o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que invoca o nome do Senhor deve afastar-se do mal. Isso significa que Jesus conhecia Natanael antes mesmo que Natanael o conhecesse. Quando Jesus disse que o havia visto debaixo da figueira, referia-se a um momento íntimo, algo que apenas Natanael entenderia. Ele podia ter pensado que ninguém o tinha visto, mas Jesus viu, e o que Jesus viu lhe agradou. Provavelmente, debaixo da figueira, Natanael estava orando, refletindo ou conversando profundamente com Deus. Esse momento pode ter marcado uma virada espiritual, como quando Isaac meditava no campo. Talvez tenha sido o instante em que Natanael se entregou completamente a Deus. O que foi feito em segredo, Cristo escolheu reconhecer publicamente, quase como uma recompensa. Sentar-se debaixo de uma figueira simbolizava paz, tranquilidade e um espírito sereno, o ambiente ideal para uma oração sincera e uma conexão com Deus. Miqueias 4:4 reflete essa imagem. Cada um se sentará debaixo de sua videira e de sua figueira, e ninguém os atemorizará, pois o Senhor falou. Natanael era um verdadeiro israelita. Alguém que orava e lutava com Deus em segredo, assim como Jacó em Gênesis 32:24. Ele não era como aqueles que oravam em público apenas para serem vistos. E veja como sua fé se firmou. No início, ele tinha dúvidas sobre Jesus, mas depois desse encontro, as dúvidas desapareceram. Seu coração, antes cético, agora acreditava plenamente. O momento sob a figueira tornou-se um ponto de transformação. É importante lembrar que, pela graça de Deus, a fé pode vencer as dúvidas e a confusão. Natanael já não questionava se algo bom poderia vir de Nazaré. Agora,
Ele acreditava que Jesus de Nazaré era o bem supremo e decidiu segui-lo. Ele não se conteve ao expressar sua fé. Suas palavras foram uma confissão sincera e sua admiração foi dirigida a Jesus. Começou chamando-o de Rabi, um termo usado pelos judeus para seus mestres respeitados. Jesus é o maior de todos os mestres e todos somos chamados a aprender com ele. Em seguida, Natanael declarou que Jesus era o Filho de Deus, uma confissão poderosa. O Salmo 2:7 diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu me tornei teu pai. Embora Jesus tivesse aparência humana, possuía conhecimento divino, discernimento do coração das pessoas e entendimento de coisas distantes e ocultas. Natanael reconheceu isso e creu. Então ele disse: Tu és o rei de Israel, o rei prometido que esperávamos. Se Jesus é o Filho de Deus, também é o governante legítimo do povo de Deus. Com essa declaração, Natanael mostrou ser um verdadeiro israelita, alguém que reconheceu e se submeteu de bom grado ao rei. Jesus respondeu elevando a fé de Natanael a um nível mais alto. Em João 1:50-51, ele o encorajou gentilmente. Jesus sempre demonstra bondade com aqueles que estão começando na fé. Como diz Mateus 12:20, a cana quebrada ele não esmagará, e o pavio que fumega não apagará, até que conduza a justiça à vitória. Jesus ficou satisfeito com a resposta rápida e genuína de Natanael, dizendo: Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Admirou-se de como um pequeno sinal de conhecimento divino despertara uma fé tão forte. Isso mostra que o coração de Natanael já estava aberto e preparado. Sem essa disposição, a fé não teria surgido tão depressa. Isso honra Cristo e revela o poder de sua graça quando alguém responde com fé ao primeiro chamado. Jesus, então, prometeu coisas ainda maiores, confirmações mais fortes de sua identidade como o Messias. Natanael testemunharia grandes sinais, incluindo milagres e até a ressurreição. Jesus referiu-se humildemente a si mesmo como Filho do Homem, título que usava com frequência. Embora Natanael o tivesse chamado de Filho de Deus e Rei de Israel, Jesus escolheu um nome que destacava sua humildade e humanidade. Ao fazer isso, Jesus lembrou a Natanael que não deveria esperar um rei revestido de glória ou poder político. Ele estava em um estado humilde, mas o que prometeu era extraordinário. Disse: Verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eles veriam anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por meio de Jesus Cristo, somos trazidos de volta à comunhão com o Reino Celestial. E a conexão entre o que está acima e o que está abaixo é restaurada. Assim como Jacó viu uma escada em seu sonho, Cristo é essa escada espiritual para nós. O elo entre o céu e a terra, permitindo que a atividade angelical continue em favor de todos os que creem. Os cristãos reconhecem que o sonho de Jacó foi um símbolo de Jesus, o mediador que desceu para restaurar nossa relação rompida com Deus. O pecado havia causado separação, mas Jesus veio para preencher essa distância. Romanos 5:1-2 explica: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual agora permanecemos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como a escada na visão de Jacó, Jesus desceu do céu à terra em perfeita obediência ao plano de Deus. Sendo descendente de Jacó, ele cumpriu as promessas feitas há muito tempo e abriu o caminho para que experimentássemos a vida eterna no céu. A reação de Jacó ao sonho mostra que talvez tenha sido o primeiro momento em que ele realmente acreditou em Deus. É importante compreender que Jacó não recebeu essa visão por mérito próprio.
Não foi por causa de seu comportamento, mas pela fidelidade de Deus à sua aliança com Abraão e seus descendentes, que esse encontro divino aconteceu. Jacó tornou-se o terceiro na linhagem familiar a receber essa promessa. Para ele, provavelmente foi a primeira vez que ouviu a voz de Deus diretamente. Até então, Deus havia falado através de Abraão e Isaque, mas agora falava pessoalmente com Jacó. Na tradição judaica, o sonho de Jacó não é apenas sobre uma escada, mas sobre algo como uma escada divina em movimento, com anjos subindo e descendo continuamente. O topo da escada simbolizava o céu, o lugar onde Deus habita. Essa experiência deu a Jacó um vislumbre do mundo espiritual e de seu papel no plano de Deus. Ao acordar, Jacó respondeu com um voto, prometendo dar a Deus 1/10 de tudo o que recebesse. Esse ato refletia gratidão e reconhecimento da autoridade de Deus em sua vida. O primeiro capítulo do Evangelho de João é especialmente poderoso. Ele começa declarando que a palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, revelando o Pai de uma maneira que ninguém mais poderia fazer. Em João, capítulo 1, vemos vários testemunhos. João Batista proclama Jesus como aquele que revela Deus. André o reconhece como o Messias. Filipe o vê como o cumprimento das profecias. Natanael afirma que ele é o Filho de Deus e o verdadeiro Rei de Israel. O Evangelho de João apresenta Jesus não da terra, olhando para o céu, mas do céu, olhando para a terra. Mais adiante, nesse Evangelho, Jesus encontra uma mulher junto ao poço de Jacó. A conversa deles aborda onde a presença de Deus realmente habita, se no monte ou em Jerusalém. Mas através de Jesus, o lugar deixa de importar. Ele é a conexão, a presença e o cumprimento das promessas de Deus. Jesus demonstrou profundo conhecimento da mulher no poço. Sabia detalhes da vida dela que ninguém mais poderia saber. A pergunta dela foi cheia de significado. És maior do que o nosso pai Jacó? João 4,12. A resposta era claramente sim. Jesus era muito maior que Jacó. Ele não oferecia apenas água, oferecia água viva. Na verdade, ele era a própria fonte dessa água. Não era apenas alguém que sonhou com uma escada ligando a terra ao céu. Ele era a escada em si. Toda a história da criação caminha para um futuro momento em que o céu e a terra se reunirão. Como está escrito em Apocalipse 21:3. Então ouvi uma forte voz vinda do trono que dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. A presença de Deus é isso que realmente desejamos. A tecnologia pode ser útil, mas não pode ser nosso salvador. O crescimento econômico tem ajudado a aliviar o sofrimento, mas não resolve nossas necessidades mais profundas. Estamos mais conectados do que nunca e ainda assim divididos. Temos abundância, mas estamos espiritualmente vazios. Construímos nossas próprias escadas, mas elas não levam a lugar algum. Todo filho de Deus passa por momentos em que parece que ele se afastou, como um dono de casa que sai por um tempo, mas planeja voltar. Seus móveis ainda estão lá. Seus pertences continuam no lugar. Ele não abandonou a casa, apenas não é visível por um tempo. Mas ele voltará. Sabemos que Deus às vezes permite períodos de silêncio ou distância para fortalecer nossa fé. As provações nos refinam, assim como o fogo purifica o ouro. Elas nos ensinam a perseverar, a confiar mais profundamente e a amadurecer espiritualmente. Davi escreveu sobre uma alegria que só os fiéis conhecem, uma alegria que é apenas uma amostra da plena alegria que nos aguarda na eternidade, quando veremos Deus face a face. O Salmo 16:11 diz:
Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias eternas. Jesus aparece em todo o livro de Gênesis, até mesmo na história da criação. Uma das verdades mais poderosas do Novo Testamento é que Jesus foi aquele por meio de quem todo o universo foi criado. Os primeiros discípulos compreenderam isso. Em João 1 lemos: sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus incentivava as pessoas a estudarem as Escrituras, mostrando que elas testificam sobre ele, inclusive o Antigo Testamento. Ao lê-lo, devemos procurar os sinais dele, seus reflexos, sua presença. Ele é a realidade completa e sua presença pode ser sentida em cada página. A escada de Jacó nos deixa lições poderosas. Primeiro, Deus age através de pessoas imperfeitas, como Jacó. Todos nós cometemos erros e falhamos, mas Deus não exige perfeição absoluta, e isso nos dá esperança. Quando Jacó encontrou Deus pela primeira vez, sua fé ainda estava em formação. Durante anos, ele continuou enganando e tirando vantagem dos outros. Mesmo assim, Deus nunca o abandonou. Com o tempo, Jacó se tornou um homem justo. No fim da vida, ele era conhecido por sua fé firme, como vemos em Hebreus 11:21. Em segundo lugar, os planos de Deus sempre superam os nossos. No início, Jacó confiava mais em suas próprias estratégias do que na direção divina. Em terceiro, Deus deseja nossa atenção. Ele nos alcança de formas profundamente pessoais, de acordo com quem somos. Embora talvez não vejamos sonhos vívidos ou sinais milagrosos como Jacó ou Moisés, Deus ainda sabe como falar aos nossos corações. Às vezes, isso acontece através de uma paz interior que sentimos ao tomar uma decisão. É assim que, muitas vezes, reconhecemos que Ele está nos guiando. Jacó marcou o momento em que ouviu a voz de Deus, erguendo uma pedra como lembrança. Da mesma forma, podemos desenvolver nossos próprios meios, como escrever um diário, para refletir e agradecer a Deus pela clareza que Ele nos dá. Em quarto lugar, Deus deseja nossa confiança e disposição para segui-lo. Mesmo depois de ver Deus no topo da escada celestial e ouvir suas promessas extraordinárias, a reação de Jacó foi cautelosa. Ele fez um voto, conforme descrito em Gênesis 28, 20 a 22. Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que ergui como memorial será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o 10º. Apesar desse momento extraordinário, Jacó ainda não confiava plenamente em Deus. Muitas vezes, apoiava-se mais em sua própria esperteza do que na dependência do Senhor. Mesmo assim, Deus cuidou dele, supriu suas necessidades e, por fim, o trouxe de volta em segurança. Mas isso só aconteceu depois que Jacó lutou com Deus. Uma experiência que o levou a receber uma bênção completa e, finalmente, compreender a autoridade e o poder divinos. Agora, vamos comparar a Torre de Babel com o sonho da escada de Jacó. Jacó viu algo semelhante a uma escada ou escadaria, simbolizando uma ligação divina entre o céu e a terra. Nesse sonho, foi Deus quem criou a ponte entre ele e a humanidade. Isso contrasta fortemente com o que aconteceu com o povo de Babel em Gênesis 11, que tentou alcançar o céu por conta própria, sem a ajuda de Deus. Eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu e fazer um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre e disse: se eles conseguem fazer isso juntos, falando uma só língua, nada do que planejarem lhes será impossível. Vamos descer e confundir a língua deles, para que não se entendam uns aos outros. Foi isso que Deus disse. Assim, o Senhor os espalhou por toda a terra, e a construção da cidade parou.
Aquele lugar foi chamado de Babel, porque ali Deus confundiu a linguagem da humanidade. A partir desse momento, as pessoas foram dispersas pelo mundo. O nome Babel, ou Babilônia, vem do idioma acádio e significa porta de um Deus. Curiosamente, a visão de Jacó também foi chamada de porta do céu. No versículo 4 de Gênesis 11, lemos que o povo queria construir uma torre que chegasse ao céu. Então, enquanto Babel significa porta de Deus, o verdadeiro caminho para a presença divina só pode ser alcançado pela fé em Jesus Cristo. Qualquer tentativa de chegar a Deus por meio de nossos próprios esforços está destinada ao fracasso. A única forma de entrar no céu é pela fé em Cristo. Tentar fazê-lo à nossa maneira vai contra o propósito de Deus. A torre que o povo construiu nasceu do orgulho. Era uma forma de mostrar quão poderosos e capazes os seres humanos podiam ser. Em vez de dizer, como é grande o nosso Deus, eles exaltavam a si mesmos. Vejam como nós somos grandes. Mas há um tema constante na Bíblia. Deus derruba os orgulhosos. O orgulho é o oposto do que Deus deseja. Somente o nome dele deve ser honrado e exaltado. Ainda assim, as pessoas continuam a agir movidas pela vaidade e pela ambição. Em vez de buscarmos fama para nós mesmos, somos chamados a exaltar o nome de Jesus. Como diz 2 Coríntios 10, 18, não é aprovado quem se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. No capítulo seguinte de Gênesis, Deus diz a Abrão, farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. O povo de Babel rejeitou o plano de Deus de outra forma também. No final do versículo 4 disseram, vamos fazer um nome para nós e evitar sermos espalhados por toda a terra. Mas o plano de Deus era justamente que a humanidade se espalhasse e preenchesse o mundo. Assim, fica claro que os objetivos deles estavam em conflito direto com os de Deus. Isso não deve nos surpreender. As pessoas sempre resistem à vontade de Deus, a menos que sejam transformadas por sua graça salvadora através da fé em Cristo. Mas o texto deixa claro, os planos de Deus sempre prevalecem. O orgulho e a rebeldia humanos não abalam o Criador. Um detalhe interessante nessa história é o uso repetido da palavra vamos. No versículo 3, o povo diz, vamos fazer tijolos e cozê-los bem. E começaram a erguer uma torre até o céu. Mas no versículo 7, é Deus quem diz, vamos descer, desta vez, para interromper seus planos. Ele interveio e acabou com o projeto. Não foi nada difícil para Deus impedir a construção da torre. Ele simplesmente espalhou as pessoas e confundiu suas línguas. Imagine o espanto delas. De repente, todos falando idiomas diferentes, incapazes de se entender. Para Deus, foi um ato simples. Seus planos não podem ser bloqueados nem revertidos. Como nos lembra o Salmo 33, 10 a 11, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os desígnios dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Não importa quanto a humanidade resista, nenhum esforço pode prevalecer contra o Criador eterno, aquele que fez o homem à sua imagem e formou o mundo e tudo o que nele existe. Em inglês e em hebraico, os nomes Babel e Babilônia estão intimamente ligados, e a Bíblia deixa claro que há uma conexão espiritual entre eles. Babilônia representa a rebelião da humanidade contra Deus. Um dos exemplos mais claros aparece na história do rei Nabucodonosor, da Babilônia, durante o tempo do profeta Daniel. Ele se orgulhava da grandeza do seu reino, mas Deus o humilhou, fazendo-o viver como um animal até que reconhecesse que a autoridade suprema pertence a Deus, que governa todas as nações e dá poder a quem Ele quer. Daniel 4:2. Babilônia aparece muitas vezes nas Escrituras. Tudo começa em Gênesis 11, com um povo que se recusa a seguir o plano de Deus por causa do orgulho. A partir daí,
Babilônia continua a surgir, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como símbolo de resistência contra Deus e seu povo. Babilônia representa tudo o que está corrompido e quebrado no mundo. Em Apocalipse capítulos 17 e 18, o apóstolo João tem uma visão em que Babilônia é descrita como a mãe de toda impureza e rebelião. Esses capítulos detalham o julgamento que Deus trará sobre ela. Apocalipse 18, 21 a 24 deixa claro que Babilônia, o símbolo máximo da arrogância e do pecado humanos, será completamente destruída. E espiritualmente, todos pertencem a um de dois lugares, a Babilônia ou a Nova Jerusalém. A linda cidade que Deus preparou para aqueles que creem em Jesus e são salvos por sua graça. É essencial compreender o contraste entre essas duas cidades simbólicas. Cada uma leva a um destino eterno diferente. Observe seus começos e o que elas representam. As origens da Babilônia remontam a Nimrod, mencionado em Gênesis 10, 10. Ele era neto de Cã, o filho de Noé, que sofreu consequências por zombar do pai após sua queda moral. Essas histórias mostram duas formas opostas de buscar a salvação. Um caminho é baseado no esforço humano, tentando alcançar Deus sem a sua ajuda. O outro caminho reconhece que somente Deus provê o acesso. Na verdade, a Escritura ensina que Jesus é o cumprimento da escada de Jacó. Ele desceu do céu segundo o plano divino, nascido da linhagem de Jacó, para nos resgatar. Por meio dele, somos acolhidos na vida eterna no céu. Mas como podemos aplicar essas lições no nosso dia a dia? Na Bíblia, Deus muitas vezes falou com as pessoas através de sonhos, transmitindo sabedoria e orientação. Hoje, Ele fala conosco de outras maneiras. A Bíblia, sua palavra escrita, está cheia de histórias como a de Jacó e nos dá instruções claras sobre como Ele deseja que vivamos. Deus também fala através do Espírito Santo. Podemos ouvir sua voz quando oramos, ouvimos mensagens ou músicas de adoração, conversamos com outros cristãos ou simplesmente passamos tempo em silêncio diante dele. Mas não basta apenas ouvir ou ler o que Deus diz. É preciso colocar em prática. A história de Jacó nos lembra que, mesmo quando falhamos ou demoramos a nos entregar totalmente, Deus não se afasta. Ele espera pacientemente, convidando-nos a oferecer-lhe todo o nosso coração. Essa parte da história de Jacó traz outro detalhe marcante. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, Jesus usa pela primeira vez uma expressão poderosa. Em verdade vos digo. No original, a frase é: Amém, amém, eu vos digo. Essa repetição dupla mostra a seriedade e a confiabilidade das palavras de Jesus. Embora o nome de Jacó tenha se tornado associado à nação de Israel, a Bíblia também revela eventos futuros que acontecerão em Israel antes da volta de Jesus. Obrigado por estar conosco hoje. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a compreender mais e lhe traga encorajamento na sua caminhada espiritual. Se você achou a mensagem significativa, tire um momento para curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhá-lo com outras pessoas que possam se interessar em aprender mais sobre a Bíblia. Também gostaríamos muito de ouvir você nos comentários. Conte-nos o que mais chamou sua atenção ou sugira outros temas bíblicos que gostaria que abordássemos em vídeos futuros. Até a próxima, que a esperança encontrada na ressurreição de Cristo e o poder de Deus sobre a morte encham seu coração de força e paz. Que você seja grandemente abençoado.